Bom dia, que a paz, a luz, a presença do Divino Senhor da vida possa envolver a todos nesta manhã de domingo, onde adentramos com sua permissão ao seu lar para sentarmos à mesa junto ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, unidos, anelados nessa família universal que somos. Que Deus abençoe a todos, que possamos nesta manhã refletirmos juntos a respeito da senda evolutiva. E para iniciarmos esse nosso encontro, vamos ler o livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem de hoje é intitulada Caminhos Retos, é a mensagem de número 21. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Está em João, capítulo 21, versículo 6. A vida deveria constituir por parte de todos nós rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. O homem sofre compulsoriamente na tarefa da reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras inferiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam no abismo da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada um é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda da direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava, de modo geral, aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. Meus irmãos, vamos orar. Divino Deus, Pai amoroso, justo, presente e bom, Divino Mestre Jesus, bússola de nossa existência, espiritualidade amiga que nos ampara, conduz, intui, envolve, eis-nos aqui, nesta manhã de domingo, a beber da fonte de Teu Evangelho de amor, de Teus ensinamentos, Senhor. Que possamos sorver esses ensinamentos, transformá-los em ações no nosso dia a dia. Divino Deus, com Tua permissão e de toda a espiritualidade que nos ampara, iniciamos as reflexões desta manhã no Teu Evangelho de amor.
Que assim seja, Senhor. Queridos amigos, nós vamos hoje refletir em cima no que diz respeito, na verdade, à senda evolutiva, isso é, a nossa caminhada evolutiva. O que vem a ser senda? Senda é o caminho, o rumo, a direção, o itinerário. Nesse sentido, significa que a gente vai passar de um lugar para o outro. E Emmanuel, no livro Roteiro, ele traz orientações a respeito na senda espírita, isto é, na caminhada espírita. E ele começa a fazer-nos algumas reflexões que antecederam até, uma vez que a gente foi fazendo a leitura, me veio em mente, né? Nós aqui, nós irmãos, né? Nesse planeta querido, nesse planeta azul, ao qual fazemos uso desse planeta, mas não sabemos cuidar, apreciar, respeitar. Foi preparado para nós trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de tempos atrás, para nos oportunizar, para nos acolher, para que nele pudéssemos evoluir, para que nele pudéssemos caminhar para essa evolução espiritual ao qual almejamos e ao qual fomos criados. Simples, sem informações, galgando passo a passo esse planeta Terra que nos acolhe. Não obstante, a providência divina nos oportuniza ainda, como diz mesmo Emmanuel, ele fala: quantos milênios gastou a natureza divina, para realizar a formação dessa máquina física, dessa ferramenta que nós temos extremamente oportuna, que é o corpo físico. E preparou todo esse organismo físico. Quanto tempo, questiona Emmanuel, a natureza divina preparou esse organismo físico para guardar e espremer aqui dentro a mente humana, nesse desenvolvimento. Tempos e tempos se fez para que aqui pudéssemos estar agora, neste planeta, com este corpo, com esta oportunidade, com esta ferramenta, desenvolvendo essa consciência para que possamos evoluir. E nessa estrada, nessa senda evolutiva, o que é que nós estamos fazendo? Se apropriando para que essa nossa caminhada evolutiva tenha significado, seja expressiva, tenha coerência. E Emmanuel continua, ele ainda sinaliza, né, que este corpo, que é um santuário oportuno para que possamos evoluir, que é a nossa ferramenta, bem da verdade, porque é através dela e do momento que a gente mergulha nesse corpo físico, a nossa consciência pretérita fica guardada, imbuída no véu do esquecimento, para que a gente possa ter nova oportunidade de caminhar. Emmanuel nos sinaliza, né, que quanto tempo ainda despenderá desse modo a sabedoria celeste
para que nós possamos estruturar também o nosso organismo da alma, o nosso conhecimento maior. Trilhões, trilhões e trilhões se gastou para que a Terra fosse preparada para que aqui estivéssemos. Milênios, milênios se passaram na evolução da humanidade para que hoje tivéssemos esse corpo que temos, essa mente que temos, nesse momento em que estamos. E ele sinaliza ainda quanto tempo ainda será necessário para que nos apropriemos desse conhecimento e venhamos a tomar consciência desse momento tão oportuno, desse corpo que é a ferramenta do momento, desse pensar que é a oportunidade da consciência. E ele mesmo responde para a gente. Ele fala: a evolução é fruto do tempo, de um tempo infinito. Um tempo infinito porque desprende grande tempo para que todos nós possamos tomar consciência desse momento oportuno que estamos vivendo. E Emmanuel ainda nos sinaliza, né? Ele diz que nós passamos por um processo de maturidade, né, de conhecimento. Ele fala que nesse processo evolutivo nós passamos por etapas da sensação para a irritabilidade, da irritabilidade para o instinto, do instinto para a inteligência. E a inteligência é o que retrata esse nosso momento, o momento que nós estamos, mas não para aí. Emmanuel vai além e ele fala que nós precisamos dar o discernimento a essa inteligência. Inteligência e discernimento precisam caminhar junto para o bem do espírito. Não adianta termos a inteligência se não temos o discernimento. A inteligência fez, por exemplo, com que criássemos, né, um meio de transporte mais pesado do que o ar, mas que voa pelo ar. Mas o discernimento fez com que esse grande bem fosse usado para o mal, transportando bombas, ceifando vidas. Mas também o discernimento fez com que essa criação, essa invenção fosse usado para o bem, estreitasse laço entre povos, conduzisse suprimentos, medicações a lugares aonde não se conheciam. Atende à necessidade daqueles que precisam, transporta órgãos para transfusões, para insights, para o sucesso, para o caminho, estreita laços. Obra da inteligência, guiada pelo discernimento. Discernimento esse do qual faz parte do nosso processo nesse momento em que estamos, né? Emmanuel fala que a evolução é fruto do tempo, de um tempo infinito, mas um tempo possível de que nós, enquanto espíritos, devemos aproveitar. E não foi à toa que Deus, na sua misericórdia plena, oportunizou toda essa criação do universo, dos mundos, dos planetas, do nosso planeta, o qual estamos nesse momento, que através de um processo evolutivo nos oportunizou vida, sustentação, nos oportunizou essa caminhada do homem que somos nesse processo. Não obstante,
Deus, na sua misericórdia plena, nos trouxe, nos deu junto ao amigo, ao mestre, ao condutor, a bússola da nossa existência, o Mestre Jesus, que é o nosso guia, que é o nosso modelo, que é a nossa âncora, que esteve e está a nos oportunizar situações que venhamos evoluir, crescer. Somos espíritos, estamos vestidos num corpo carnal. Essa oportunidade do corpo carnal que traz consigo o véu do esquecimento para que as nossas memórias pretéritas, das quais nos equivocamos, mas está no nosso ser, no nosso inconsciente, mas com o véu do esquecimento, nos oportuniza novas ações, novas remodelagens, novas atitudes, com o exemplo do Divino Jesus, para que possamos evoluir numa linha reta, numa linha plena, numa linha consciente de acertos. E essa linha de acerto se deu para nós neste momento, no nosso nascimento, no berço, quando aqui chegamos. Entre o berço e o túmulo é a oportunidade da nossa caminhada. E o que é que estamos fazendo com esta grande oportunidade? O que é que estamos oportunizando para a nossa existência, para nós, que tijolinhos estamos colocando no nosso caminhada evolutiva? Amigos, Jesus veio para nos mostrar o caminho, exemplificar as ações, não ficou só na fala, mas sim nos exemplos. Por isso é chamado de bússola de nossa existência. A espiritualidade amiga nos oportuniza, ora outra, exemplos dos nossos companheiros da seara espírita nas suas atitudes e tantos outros irmãos, independentes da doutrina espírita, que nos ensinam, através das suas ações e atitudes, o respeito ao próximo, o respeito às leis divinas, a caridade, a bondade, o olhar o outro como você gostaria de ser olhado e cuidado. Quantos companheiros nos mostraram e está até hoje nos mostrando a caminhada de Francisco Cândido Xavier, esse médium exemplar, que nas pequenas atitudes e nas grandes atitudes nos orientava como proceder. Eu lembro bem, e isso me marca o tempo todo, né? Chico, um dos casos do Chico contado, que quando ele voltava tarde da noite, depois do trabalho, no que diz respeito à sua linha mediúnica, retornando a casa com os amigos, caminhando, indo em direção à casa, ele para na madrugada no sinal porque estava vermelho. E os companheiros falam: Chico, está muito tarde, não está vindo carro, vamos atravessar. E ele fala: meus queridos, se não respeitamos as leis do homem, quiçá as leis de Deus. E ele aguardou o sinal abrir para que ele pudesse fazer a travessia. E eu confesso a vocês que esse conhecimento me impede muito de violar as leis do trânsito, porque são exemplos, e se a gente quer melhorar, é um dia de cada vez. Ele mesmo nos auxiliou, né? Cada dia uma página que se abre para um novo recomeço. A gente não apaga o que a gente já fez, mas podemos começar agora, iniciar um novo fim entre o berço e o túmulo, porque é fato, nascemos, mergulhamos nesse corpo carnal
e iremos nos despir deste corpo carnal que perece, que adoece. O espírito não. A oportunidade se dá aqui para aproveitar esse momento para que a gente evolua enquanto espírito. E inúmeros caminhos nos são mostrados. Nos vem em mente agora a equipe espiritual de Eurípides Barçanufo. A equipe chama-se Eurípides Barçanufo, mas é uma pleiade de espíritos que trabalham incansavelmente para nos orientar, despertar, conduzir. E uma das situações que nos sinalizam é que nos voltemos sempre para a prece, para a oração, para os bons pensamentos, como nos diz o Evangelho. Não tem nada diferente do Evangelho. E ainda sinaliza para a gente que, quando despertar, faça a sua prece, se volte, planeje o seu dia. Santo Agostinho já nos dizia lá no Evangelho, avalia o teu dia. Se algo fizeste de errado, recomeça, peça desculpas, comece novamente. Porque, irmãos, queridos amigos, né, o que é certo, o que é errado, nós já temos. Quando Emmanuel nos fala lá da questão do consciente, das nossas atitudes, é porque a nossa história evolutiva já nos traz o conhecimento, está aqui, está contido, está guardado nesta região. Mas o que falta e o que precisamos fazer nesse momento? Fazer com que ele transforme os nossos sentimentos. E só conseguimos transformar os sentimentos quando conhecemos que sentimentos são esses que possuímos no nosso interior. Quando assim o fizermos, o bem vai ser nato em nós, vai fluir nas nossas mãos, como fluía nas mãos dos nossos companheiros da seara de Jesus. Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico, Eurípides, Dr. Bezerra e tantos outros que fazem do seu dia a dia, sem nome, que a gente nem conhece, que não estão presos a religiões alguma, mas as suas ações refletem o ensinamento de Jesus. O quanto é importante tomarmos consciência disso. A nossa caminhada, a nossa evolução está nos conduzindo a isso. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, quantos conhecimentos, quantas atitudes tivemos que rever, passando por essa oportunidade de amadurecimento, de avanço evolutivo que a humanidade está sendo conduzida. Respeitar o outro, acariciar, valorizar os entes queridos, os nossos idosos. Respeitar a cada situação para que a gente possa permanecer. Olha os sentimentos que despertaram em nós, sentimentos de ajuda, de auxílio, de caridade, de olhar o outro e ver que o que dói no outro dói dentro de você também. Não acontece só na casa do outro, acontece na nossa também. Estreitando as relações com os devidos respeitos. Nessa oportunidade de recolhimento, mas é um recolhimento interno, em nossos lares, para conhecermos ainda mais os nossos amores, que entrávamos e saíamos de casa, vivíamos sempre um amanhã, um dia seguinte, um futuro, e o presente estava aqui, passando pelos nossos olhos e a gente não se apercebia disso. Viver cada momento. Quem hoje em dia não valoriza um olho no olho, uma fala acolhedora, uma mão que se estende? Quanto precisamos passar
para que a gente possa valorizar a vida do outro. Como hoje valorizamos um abraço. Paramos para observar o nascer do sol, para sentir o vento em nossa pele. Percebemos que com esta oportunidade de recolhimento, vimos que temos inúmeras coisas que não precisamos, que corríamos atropelando tudo e todos, violentando o tempo para coisas e não para pessoas. Foi necessário que a humanidade ganhasse um freio, blecô, como diz papai, para que a gente pudesse valorizar o que realmente tem valor. A evolução da humanidade está acontecendo, mas o passo é individual. O que eu, pessoa, estou fazendo para uma evolução tranquila, para realmente aproveitar esse momento aqui, esse momento agora. Amigos, não estamos à deriva. Deus, na sua plenitude, oportunizou a criação deste planeta azul maravilhoso, através de muitos e muitos e muitos e muitos anos e tempo, para colher-nos. A nossa composição, quanto tempo levou para que estejamos assim? Nós estamos sob os cuidados de Deus Pai. Jesus está no leme, nunca nos abandonou. Ele estende a mão para todos nós, a todo momento. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Jesus estende as mãos, mas nós precisamos estender os braços e segurar na mão dele. Esse movimento é nosso, para que possamos, nesta grande oportunidade terrena que é esse momento reencarnatório, apreender com os ensinamentos que ele nos deixou, mas que se faz aqui a cada dia. Queridos irmãos, que a misericórdia divina continue a olhar por nós e que tenhamos nós a sabedoria, o discernimento para tirarmos o cisco do olho, para podermos calar a boca e sentirmos no coração, olhando ao outro, auxiliando ao outro, dando o nosso passo, seguindo as leis divinas, vivendo a vida na plenitude do amor, do auxílio, principalmente com aqueles que estão junto a nós. A gente agradece muito a misericórdia divina que nos auxiliou, que está aqui conosco por esse presente que é a vida. Presente, estarmos aqui, unidos em corações e mente. E é por isso que a gente não cansa de dizer que o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina, forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte, rompendo as barreiras, os muros, dando-nos a consciência de que somos espíritos. E espírito não morre, espírito prossegue. Nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá, nos disse Jesus. Nenhuma. Então, todos nós vamos chegar à angelitude e que possamos chegar a essa angelitude com coração pleno, junto, ombro a ombro, lado a lado com cada amigo, mas cada um
cada um de nós sendo responsável pelos seus passos, comprometido com a sua reencarnação, seguindo nessa seara, nesse caminho, nessa senda junto a Jesus, evoluindo, crescendo sempre enquanto espíritos. Deus Pai, de bondade, justiça, amor, luz, presença em nossa existência, amado Mestre Jesus, eis-nos aqui, nessa gratidão, dessa oportunidade daqui estarmos, vivermos, sentirmos, que tenhamos a consciência de que não estamos sozinhos, Senhor. E te agradecemos por tua presença em nós. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão a todos os companheiros de todas as casas que nos oportunizam esse momento. Que tenhamos um domingo de paz, uma existência de luz com a presença do Divino Senhor da vida, o Mestre Jesus. Fiquem com Deus.